Olá, boa noite. Estamos dando início à nossa live de bate-papo com mentores. Hoje é sexta-feira, 19 horas e alguns minutinhos. Estamos aqui para dar início a esse trabalho tão especial, tão bonito aqui da Irmandade Rosa Dourada. Vou aproveitar para explicar para as pessoas que são novas aqui. Essa live está acontecendo no Instagram e ficará salva no feed do Instagram e também lá no YouTube. Então, ela é uma live que a gente não precisa se inscrever, né? Basta estar online, ao vivo, no momento que a live acontece. Não é uma live regular. O que significa uma live regular? Não significa que ela tenha todas as sextas-feiras, né? Por quê? Porque depende de alguns fatores. Por exemplo, neste mês de abril, provavelmente, esta é a última live de mentores. Provavelmente. Muita coisa pode mudar até o fim do mês, né? Mas é um momento muito especial, sempre fico muito feliz. Então, as pessoas que já estão online aqui podem enviar a sua pergunta, tanto aqui no chat, como tem um lugar aqui embaixo no Instagram que tem um ponto de interrogação também, vocês podem enviar por lá. Eu vou tentar me localizar pelo ponto de interrogação, mas também posso ler aqui no chat, tudo bem? Enquanto vocês não mandam as perguntas, né? A gente vai entrando no clima aqui, eu sempre me preparo antes. Sei que tem mentor aqui muito ansioso para conversar hoje. Mentor não fica ansioso, mas preparado, digamos assim, né? Esperando este momento, trabalhando e organizando, né? A egrégora Irmandade Rosa Dourada, ela é feita de vários mentores, de vocês, dos meus, de ajudantes. Sabe que eu acho que nem eu sei tudo que tem na egrégora Irmandade Rosa Dourada. Se eu for ser bem sincera, eu não sei, né? E vou aproveitar para falar um pouco sobre a agenda do mês de abril. A Irmandade Rosa Dourada faz atendimentos que podem ser presenciais em Itabuna, na Esfera e Cristais, e faz atendimentos online Brasil e mundo todo. Aliás, cada vez mais pessoas de fora têm chegado para compor essa egrégora da Irmandade Rosa Dourada. E aí, veja bem, né? Eu tenho profissão, além de ser terapeuta, sou professora universitária, para quem não sabe, sou da área da engenharia, presto consultorias, enfim, uma série de coisas. Então, a minha agenda para atendimentos individuais, ela é uma agenda bem calculada, né? Para sobrar tempo para eu viver bem, cuidar de mim e dar conta de tudo que precisa ser dado, né? E mais recentemente sou doutora também. A Amanda tá falando. Então eu finalizei o doutorado, tivemos uma grande restrição de agenda por causa do doutorado. Então agora a agenda está aberta. Só que agora ela tem vagas para maio. Então vocês continuem aí mandando mensagem. A Camila, né, que é uma grande amiga, parceira e assistente aqui da Irmandade Rosa Dourada, tanto nas mídias que vocês veem aqui no perfil, tanto na marcação de agenda, tá? Então vocês falem com Camila, a Camila organiza tudo bonitinho, com muito amor, pra gente poder coincidir as datas e fazer esses agendamentos. Bom, já temos perguntas, então eu vou começar a me organizar para responder, porque hoje eu sei que tem a demanda de vários mentores aqui, sabe? Com assuntos até, digamos assim, bem importantes. Eu não sei quais são, porque eu nunca sei antes, né? As perguntas estão chegando agora. Mas eu sei que a gente vai ter... Eles querem falar coisas que eles consideram importantes. Vou tomar minha aguinha aqui. Também vou passar dando uma boa noite aqui. Tem muita gente querida, né? Todo mundo seja sempre bem-vindo. Agradeço a confiança. Deixa eu ver aqui. Essa lá de cima. Amanda, Karen Santiago, Isabel tá no perfil Ecologia do Nascer. Recomendo, pessoal, que vocês conheçam esse perfil maravilhoso. Que quem é guardiã é Isabel. Maria Helene está aqui. A Amanda falou que estava preocupada. É porque eu estava organizando aqui antes de entrar. Morgana,
Eli Flaviana, Ju Ranzani, oi Ju, Rani Silva, Patrícia Betiar, aqui tem perguntas, Vandés de Cavalcante, Ana, que chegou hoje, Ana Góes, aqui, Nicele, Joyce, Ju Ranzani, Paula, você é demais, você também, Ju. Essa semana eu pensei muito em você, acredita? Minha irmã Ana Paula, boa noite, Mônica, Gabriel é meu aluno, vamos lá, minha filhada Sussu, Mirella, Iune, gente, vamos que vamos? Vamos lá, eu vou me concentrar para começar as perguntas. Vocês sabem que não sou eu que escolho as perguntas, tá? Eu vou passar aqui, eles vão dizer. Eu procuro responder ao máximo de perguntas possíveis, mas a gente sabe que são muitas perguntas, né? E sempre tem aquelas que talvez não seja a hora, né? Ou não sei. Então, eles pedem para passar e eu sigo o que eles falam, tá? Então, vocês conversam com seus mentores aí, que eles estão aqui. E aí, conforme vai evoluindo, né? A maioria das pessoas aqui já conhece. Vamos lá. Tomar mais água. Sempre lembrando que é anônimo, tá? Eu não falo o nome das pessoas e tem vários motivos e um deles é para justamente para que as pessoas entendam que a pergunta de uma pessoa pode servir para muitas, tá? Eu tô anotando aqui, tem uma pergunta assim: queria um conselho sobre minha jornada espiritual. Vou anotar aqui, minha jornada espiritual. Enquanto eu falo com vocês, vocês sabem que na live de mentores é diferente. A gente recebe, de fato, os mentores de vocês. É diferente da live de quinta-feira, tá? Então, eu estou aguardando aqui se aproximar o mentor da pessoa que fez essa pergunta. Enquanto isso, ok, comando liberado. Gente, é uma logística isso daqui, tá? O meu mentor cuida dos mentores que vão entrar, eu estou conectada numa sala, é uma logística muito bem feita, aliás, eu acho chique isso aqui. Então, vamos lá. Conselho sobre minha jornada espiritual. O mentor dessa pessoa se aproxima e antes dele falar, o meu mentor vai explicar uma coisa aqui. Vamos lá. Jornada espiritual é uma no nome, né? Jornada espiritual. Mas existem muitos tipos de jornadas espirituais e cada pessoa faz o seu próprio planejamento encarnatório. Não faz sozinha, obviamente, né? Mas o que a gente pode entender como jornada espiritual neste momento é aquilo que a gente se dispôs a vir a aprender e aprimorar na encarnação. Então, é claro que a nossa alma, ela vai muito além. É um assunto, ele está pedindo para eu falar, né? Que nós somos fragmentados, inclusive. E nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, inclusive em outros planetas ao mesmo tempo, né? Mas nós estamos com a consciência agora, nesse momento aqui, ancorada aqui, planeta Terra, agora, né, mês de abril de 2024. E aí, existem pessoas que têm jornadas, que elas são jornadas mais leves, fluidas, no sentido de... São pessoas que vieram experimentar a vida, a fluidez e outros aspectos, né? Já nascem
experimentando questões mais amorosas na vida de um modo geral. Isso vai acontecer muito com a nova geração. Essa nova geração, ela chega muito nesse vivenciar a vida, experimentar a vida, certo? Mas as gerações anteriores eram gerações em que passavam por muitas provas e expiações. Vou usar um termo que muita gente conhece, que é um termo da doutrina espírita. Eles falam muito sobre provas e expiações, certo? E a maior parte das pessoas que compõem a egrégora da Irmandade Rosa Dourada estão nesse grupo de provas e expiações. Pois é. Então, dentro deste planejamento, a gente planejou as nossas provas. Então, uma maneira sempre de a gente falar sobre a jornada espiritual é começar a compreender o quanto eu estou empenhado em cuidar da minha própria espiritualidade. Espiritualidade, leia-se aqui, o autoconhecimento, ao ponto de ter clareza de quais são as provas e expiações que você veio viver. Porque sim, é possível saber. É possível que qualquer pessoa saiba, eles estão falando aqui. É muito simples. No que você mais tem dificuldade na sua vida? Quem são os tipos de pessoas que tiram você do sério? Que tipo de relacionamento você atrai para a sua vida? Eu não estou falando só de relacionamentos amorosos. Quais são os tipos de problema que envolveram no seu âmbito familiar? Pronto, não há erro no universo. Se as pessoas, todos nós, pararmos para observarmos a nossa vida, nós saberemos exatamente quais são as provas que a gente veio vencer. Por que a gente não consegue olhar isso com clareza? Não é porque está operando o véu do esquecimento. Não é, não. A gente não consegue olhar com clareza porque nós temos, por impulso, dedicar a nossa responsabilidade às outras pessoas. A minha vida é assim porque o fulano fez tal coisa para mim. Porque meu pai fez tal coisa, minha mãe fez tal coisa. Então eu delego a responsabilidade da minha espiritualidade para terceiros. Isso é o que muita gente faz. Na Rosa Dourada, felizmente aqui na egrégora, eles dizem que isso vem diminuindo bastante. Então, quando uma pessoa ela quer compreender o que ela veio fazer nessa vida, é muito simples, afinal de contas. Você não precisa de um guru, você não precisa de um mestre, não precisa de um padre, de um pastor, não precisa de um médium. Você só precisa parar e observar a vida, a própria vida. Quando a gente olha para a vida, é como se o universo ele é perfeito, eles estão falando aqui. Eles entregam exatamente as pessoas, situações e realidades daquilo que a gente veio superar. E por que eu estou falando isso? Porque dentro do conselho sobre a jornada espiritual está, neste caso aqui específico, observar a vida. E observar a vida não significa lutar contra a vida, não significa se rebelar contra a vida. É simplesmente olhar a vida e aceitar que aquilo que a gente está passando é exatamente o que a gente precisa. Aí, uma vez que a gente consegue identificar que a nossa realidade é a nossa jornada espiritual, vocês estão entendendo, né? A nossa realidade é exatamente o que a gente precisa. Meu mentor está pedindo a palavra daqui a pouco. Eu já até sei o que ele vai falar aqui. A nossa jornada é exatamente o que a gente precisa. Então, nós vamos buscar ferramentas para nos melhorarmos, para lidar com os nossos aprendizados. São nossos. A responsabilidade da vida é nossa, é pessoal. Eu vou aproveitar para responder aqui coisas que podem estar na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, lido com pessoas, ninguém perguntou isso por enquanto, eu acho, mas eu já vou responder de antemão. Lido com pessoas que são muito complexas. O que eu fiz para merecer isso? Algumas pessoas podem chegar nesse ponto, não podem? Pronto, talvez a gente esteja lidando com pessoas complexas justamente para aprender a sair das situações. Talvez o seu maior aprendizado seja se amar tanto que você não aceita mais isso.
eles pediram para eu tirar a palavra talvez, não é talvez, é com certeza. Quando na nossa vida tem uma situação difícil, uma pessoa difícil, nós temos alguns recursos para usar. E um deles é o amor próprio. Então, quanto menor o nosso amor próprio, mais pessoas complicadas a gente vai ter na nossa vida. Por quê? Não porque as pessoas estão lá, mas porque a gente aceita que elas estejam lá. E eu estou falando isso sabendo que tudo isso que a gente está colocando aqui é uma jornada de autoconhecimento, né? No sentido de que, então eu preciso procurar em mim o que faz com que esses professores gentis e amados estejam na minha vida nesse momento. O que o mundo está mostrando? O mundo é um espelho. É isso que eles estão querendo dizer aqui. Então, o conselho da jornada espiritual, vale para todas as pessoas, aceita a vida como ela é e olha exatamente o que está na sua frente. Para a pessoa em específico, para essa pessoa que fez essa pergunta agora vai um conselho muito específico para você. Pode ser importante que você passe uns dias fora do seu local onde você está habituado a ficar. Eu não sei te dizer qual é o tamanho dessa viagem. Você pode, não sei onde você mora, mas pode ser um lugar perto, sabe? Mas o seu mentor está dizendo aqui que de alguma maneira seria importante você estar fora do seu ambiente habitual. Porque quando a gente está em um outro ambiente, a gente consegue olhar a nossa realidade sobre um outro olhar. E para você isso é importante. Não precisa ser uma viagem. Não é uma viagem para se distrair, entendeu? Eu não vou para Disney lá, cheio de coisas. Não, é uma viagem eu posso estar na roça, posso estar num lugar que tem natureza de preferência, onde posso abaixar as vibrações e eu posso olhar para a minha realidade de uma forma diferente. Esse é um conselho mais específico para a pessoa que fez esse pedido aqui, essa pergunta, de distanciamento e observação. Com isso, você vai perceber exatamente o que te incomoda e aí você vai ter forças ao aceitar isso, entendeu? Você vai ter forças para buscar ajuda. E aí eles estão aí, né? Você pode conversar com eles e eu vou aproveitar para dizer qual maneira eles se conectam com você. Eles estão me mostrando aqui Não é que precisa ser assim, tá? É que eles são queridos mesmo. Mas eles estão mostrando um disco de vinil rodando aqui. Ou seja, eles se conectam por você por meio de letras de música. Então, se você estiver ouvindo uma música e você vê uma mensagem e fala, nossa, parece que é pra mim. Aí não parece não, é porque eles te ajudam a chamar a atenção pra isso, entendeu? Mensagem passada. Meu mentor tá doido pra falar alguma coisa aqui. Pra deixar pra depois. É assim, gente. É ao vivo. Vocês acham que o negócio tá planejado? Ele tá planejado, tá organizado, mas acontece na hora. Ele já tá chamando os próximos aqui. Vamos lá. Vou excluir aqui. Beleza. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. O que eu faço para recuperar minha coragem, determinação, minha luz interior e perder o medo? E a gente vai considerar que isso seja uma continuação da última pergunta, tá? A gente vai seguir em frente no mesmo raciocínio. Eu vou esperar especificamente a sua mentora que está chegando aqui. Se a gente fosse aqui, de acordo com o que ela está falando aqui, né? Se a gente fosse dar uma resposta direta e reta, seria investir no autoconhecimento. E aí, eu acho que não é segredo para ninguém, né? Que esse perfil Rosa Dourada, ele é um perfil e uma egrégora espiritual que trabalha na reconexão da essência com a alma, né? Da pessoa com a própria essência, que por sua vez se liga à alma dela.
Então aqui nós sempre adotaremos essa abordagem transpessoal espiritualista, sempre, tá? Vocês já perceberam, né? A gente fala de muitos assuntos sobre a abordagem da melhoria do ser humano em várias frentes. Até que ele brilhe muito como uma luz dourada, né? O próprio nome já diz, aqui nós estamos na Irmandade Luz Rosa Dourada, sendo ancorados aí na energia crística. Pois bem, os nossos medos, né? A nossa falta de coragem, muitas vezes, que seria agir pelo coração, né? Coragem é agir pelo coração, coragem, agir pelo coração. Eles vêm de um lugar aqui na espiritualidade que muitas vezes a gente chama como as feridas da alma. Nós temos feridas emocionais e nós temos feridas mais profundas, que são feridas da alma. A pessoa que fez essa pergunta, no momento, né? Eu tô vendo um raio-x aqui que eles estão me mostrando, isso acontece, tem um raio-x aqui. No momento tem feridas de cunho emocional, dos quais se destacam aí as feridas emocionais do abandono, rejeição e a humilhação. Mas essa da humilhação a gente vai dar um destaque para a questão de controle. E aí eu vou aproveitar esse momento para instruir todas as pessoas. Existe um livro de uma autora chamada Liz Bourbon, acho que é esse o nome dela, que se chama 5 Feridas Emocionais. Ela está aqui no Instagram, lá na aba Indicações, vocês conseguem ir lá. Eu vou deixar indicado nos stories também. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Fortemente. Para quem nunca leu esse livro, essa é uma leitura muito importante para entender a abordagem da espiritualidade aqui, tá? Que é uma abordagem, eles estão pedindo para falar aqui, para eu deixar bem claro, que na doutrina espírita foi cunhada aí por uma alma muito querida chamada Joana de Ângeles, tá? A Joana, ela trouxe toda a base teórica e a espiritualidade da Rosa Dourada traz a base prática, de acordo com eles aqui, tá? Eu ainda não li os livros da Joana, mas como vocês sabem, a equipe aqui é forte, né? Então eles falam e obedecem. Então quando a gente volta para lá para olhar o raio-x aqui que eu tô olhando, eu vejo que parte dessas dores, dessas feridas que estão de cunho emocional, elas vêm da alma. E aí, não existe outra maneira de eu te responder, além da parte da jornada espiritual aqui, se não seja falando do processo de autoconhecimento. Certo? Esse é o caminho para que você consiga se desvincular dessas dores. Isso é dor, sabe? Isso é dor que existe. E como você está disposta a isso, por isso mesmo você fez essa pergunta, então a sua equipe espiritual aqui, ela vai te dar um caminho. Então, por onde eu começo? Talvez a pergunta que eles vão responder agora seja essa. Então, tudo bem, já entendi. É uma jornada espiritual, a gente tem as feridas da alma, a gente tem as feridas emocionais. Eu tenho muito dessas feridas, essas feridas estão gerando esse medo, né, essa falta de coragem e tudo mais. Por onde eu começo? Aí aqui é um ponto. Por onde eu começo, então, ou por onde eu continuo o meu processo de autoconhecimento? Pode ser assim? Aí ela vai responder. E isso é específico para essa pessoa que pediu, tá? Ela me mostra uma cena de uma criança de cerca de 7, 8 anos. Essa criança, ela olha para a mão dela, né? A gente está com o registro acástico aberto, isso não é comum aqui, mas tem autorização para acontecer agora. Ela tá com as mãos abertas aqui. Ela olha para as mãos dela, ela olha muito para as mãos delas, e eu tenho a sensação que essa mão tá com alguns cortes, tá? Ela como se tivesse como é que eu falo isso? Sabe quando a gente vai pular cerca, arame de roça, e aí a gente arranha a mão na cerca? Então a mão tá toda arranhada na cerca, tá?
e machucada, tá? E a mão, isso aqui é bem simbólico, tá doendo minha mão, inclusive. A mão, ela é aquilo que nos dá a força da pegada. A gente, quando a gente fala, vou fazer alguma coisa, a gente já vai logo com a mão, não é? Criança é assim, ela tá sempre pegando a mão ajuda a experimentar, a mão ajuda a elevar, sabe? Então tem alguma coisa aqui nas mãos, tá doendo muito minha mão aqui. Tá doendo muito minha mão aqui, dá vontade de chorar com essa dor nessa mão aqui, que acontece. Eu não sei se você já machucou sua mão, não sei o que é isso aqui que tem na mão. Vamos lá. Para você pesquisar qual é o significado das mãos na espiritualidade. Esse é um primeiro ponto. Número 2. Quando as mãos estão machucadas, a gente não consegue segurar muitas coisas. Então, algumas coisas que a gente tenta segurar ou dói demais, ou a gente derruba no chão. No seu caso aqui, nessa imagem. É metafórico, tá? A princípio, eu acho que é metafórico isso daqui. Além disso, é como se a gente não... Tá doendo minha mão mesmo. É como se a gente não tivesse coragem de olhar pra mão. Ah, entendi. Isso complementa com o que eles falaram para a primeira pessoa, né? Então, o caminho para você começar é observar na sua vida tudo que já esteve na sua mão e saiu. Pronto, vamos começar por aí? Tudo que você já achou que estava na sua mão, que estava sob seu controle, não existe controle no mundo, mas olha para as coisas que você já desejou muito, que já esteve na sua mão. Vou falar do jeito que estão falando aqui. E que de repente foi embora. E aí você vai procurar ajuda para lidar com essas coisas. Procurar ajuda pode ser deles, tá? Fazer oração, pedir para vir por sonho, enfim. Trabalhar isso. Eu sei que é muito específico, mas eu espero que faça sentido para você. E a minha mão tá doendo. Eu não sei se a sua mão dói, mas a minha mão tá doendo. Pronto. O que faltar, eles vão te ajudar a compreender aí. A minha mão tá doendo mesmo. Pera aí. Eu vou pedir para limpar minha mão aqui. Eles pediram para eu explicar como é que pede para limpar a mão. Chama violeta, tá? Eu tô pedindo aqui para os meus mentores colocar chama violeta na minha mão para poder transmutar, seja lá o que for, em mim e na pessoa que fez a pergunta. E para quem puder enviar luz dourada para mim, eu agradeço. É sempre bom. Vamos lá? Pode ser uma certa rigidez na mão também, tá? Pode ser uma certa rigidez. Tem alguma coisa na mão. Vamos lá. Agora já tô indo para outra pergunta. Estamos trocando aqui. Agradecer, né? A mentora que está. E vai continuar aqui. Ela tá aqui do lado. É que ela não foi embora, não. Responder uma pergunta aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Ultimamente venho acordando de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Levanto agitada, não consigo me lembrar. Só que durante o dia fico agitada sem paciência. Será que querem me falar algo? Vamos lá. É uma coisa muito importante nas nossas vidas, que se chama rotina do sono. A gente não dá tanta importância para o sono como deveria dar. E eu me incluo nisso, tá? O que acontece? O sono é um momento sagrado. Se a gente considerar o sono um momento sagrado, a gente vai criar uma rotina sagrada para o sono. E o que significa criar uma rotina sagrada para o sono? Isso vai responder a dúvida de muitas pessoas aqui.
significa respeitar o tempo do nosso corpo. A espiritualidade já falou isso aqui algumas vezes, agora eu já aprendi o que é isso. Eles falam que o nosso corpo biológico segue ao ciclo circadiano, ou seja, nosso corpo está projetado bioquimicamente para lidar com dia e noite. Então, quando a gente acorda, ele deixa de produzir alguns hormônios, e quando a gente está próximo de dormir, ele passa a produzir outros hormônios. Só que a sociedade moderna está desrespeitando completamente o momento sagrado do sono. E isso é facilitado também pelo uso das redes sociais. Nós não temos conseguido, a maioria das pessoas não tem conseguido criar uma rotina sagrada do sono. Então, a gente pode começar pelo começo. O que seria o começo disso? Uma boa forma de a gente começar a preparar uma rotina sagrada é, por exemplo, tomar um chá de camomila antes de dormir, certo? Por quê? Porque o chá de camomila, ele tem componentes químicos, eu não sei se a palavra é bioquímicas, mas ele tem componentes dele, e também espirituais, né, energéticos, a palavra energética, também energéticos que auxiliam nessa rotina do sono sagrado, certo? Isso é um começo de conversa. Para a pessoa que fez essa pergunta específica, existe ainda uma oportunidade, vou chamar de oportunidade, de inserir algumas outras questões, como, por exemplo, orações específicas. Quais orações? Um Salmo 91 antes de dormir. Por quê? Porque o Salmo 91, ele evoca uma proteção, tá? Meu mentor tá pedindo para falar aqui, inclusive. Para quem não sabe, meu mentor, Miguel Arcanjo, é o próprio aqui do Salmo 91, mas ele está intensificando também um pedido para as pessoas imaginarem que elas estão numa bolha azul, certo? Azul, é a cor dele, uma bolha azul. Essa bolha é uma bolha de proteção. E decretar, eu estou protegido. Pronto. Agora, vamos supor que você é uma pessoa que está me vendo aí do outro lado, que todo dia você acorda às 3 da manhã, às 3h30 da manhã, ou às 3h33 da manhã. Sim, meus amigos, isso acontece com muitas pessoas em fase de despertar espiritual. Isso é comum para quem está em despertar espiritual, certo? Comum. Então, qual é a conduta que a gente adota neste momento? A gente está sendo chamado a fazer uma oração. Basta que se faça uma oração, não precisa ser decorada de coração, sabe? Uma oração ali na hora já é o suficiente. Não há quem não volte a dormir, certo? Então, o que acontece muitas vezes? A gente acordado, a gente fica um pouco assustado. Eu, quando começaram a me acordar às 3h30 da manhã, eu falei, meu Deus do céu, todo dia agora vai ser nesse horário. Estou me acordando. Até eu descobrir e aplicar isso na minha vida, isso que ele está falando eu já fiz também. Quando eles me acordam, eu entendo que eles estão chamando pessoas que estão em despertar espiritual para fazer oração pelo planeta. Porque é o momento, imagine, que a maior parte das pessoas está dormindo. Então, há uma frequência mesmo, né, mais tranquila. Então, ele está dizendo que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Vamos resumir em fazer uma oração. Pode ser uma oração de agradecimento. Pode ser uma oração de agradecimento, igual a Olivia falou aqui. A gente faz uma oração de agradecimento e entrega. Nossa, olha, eu me coloco a serviço, faço um envio de luz, eu imagino que está saindo uma luz de mim e pronto, vai passar, tá? É isso. O segredo de quem acorda às 3, 3h13, 3h03, 3h33 e por aí vai. Primeiro é um chamado a despertar espiritual. São pessoas que estão despertando espiritualmente, tá? Esse é um dos primeiros sinais que a gente sabe que isso está acontecendo, com certeza absoluta. É proposital, inclusive, porque eles estão chamando os trabalhadores para a oração. Então, faz uma oração, volta a dormir, acorda de manhã novamente. Eu vou falar sobre mim agora.
Ele falou que era para falar de mim. Eu, quando eu acordo de manhã, eu dedico meu dia a Deus. O que significa? Eu digo, Deus, eu estou aqui à disposição para cumprir o seu propósito. Seja feita a sua vontade, eu estou aqui. Então, durante o dia está entregue. Quando eu saio para trabalhar, está na mão dele. Tudo que eu vou fazer está na mão dele. E assim vai, certo? Então, eu não passo horas e horas meditando, não. Eu acordo e dedico meu dia a Deus. Isso todos os dias. E aí, conforme eu vou fazendo minhas atividades, eu vou agradecendo por tudo. Eu sou uma pessoa muito grata por tudo. Tudo na minha casa, tudo que eu tenho. A minha saúde, tudo. Então, nas primeiras atividades do dia eu faço isso. Ele falou assim, e quando eu tomo banho ainda tem reunião da diretoria. Essa é uma brincadeira em offline aqui. Eu me conecto com os meus mentores tomando banho. Eu chamo de reunião da diretoria. E normalmente isso acontece nos primeiros momentos que eu acordei de manhã. Então, essa é uma como é que ele está chamando aqui? Uma rotina sagrada, né? Isso está aqui para vocês como inspiração para que cada pessoa encontre a sua própria rotina sagrada. É importante. É importante. É muito importante, ele tá dizendo assim. É muito importante. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Oi, boa noite. Gostaria de uma direção sobre o momento atual da minha vida. Me sinto sem perspectiva. Vou até anotar aqui. Sem perspectiva. Vamos lá. Se aproximou de mim um casal, mas não é mentor. Isso aqui são ancestrais, tá? São pessoas da família que já passaram e que auxiliam e que hoje estão com permissão para responder essa pergunta, certo? Então, são pessoas que talvez você não conheceu, mas estão no seu núcleo familiar e eles atuam com o que a gente vai chamar aqui de guias, não são mentores, tá? São muito sábios mesmo. A primeira coisa que eles estão falando nós precisamos observar na nossa vida qual foi o momento que a gente perdeu a perspectiva. Ele está dizendo assim, muito dificilmente, quem está falando é a energia masculina desse casal aqui. Muito dificilmente uma pessoa passa a vida inteira sem perspectiva. A gente sabe qual foi o lugar que a perspectiva se perdeu. Então, a primeira coisa é essa. Se perguntar onde foi que essa perspectiva foi embora. Quando a gente perguntar onde foi, a gente vai chegar numa situação. Não é várias situações. Normalmente, a gente sabe qual foi o momento que a gente deixou de acreditar em alguma coisa, ou qual foi o momento ou a situação que nos fez olhar para a vida por uma outra maneira. Esse é um ponto. Segunda coisa, eles pedem... agora eu estou contando com a ajuda de outras pessoas que estão aqui. Eles pedem para avaliar se é sem perspectiva, isso é uma coisa, ou se o mundo te colocou para ver o mundo de cabeça para baixo. No tarô a gente chama isso de a carta do enforcado. Que é quando tudo fica meio paradão e a gente está virado de cabeças para baixo. Isso é diferente de não ter perspectiva. Não ter perspectiva é uma coisa, estar sendo obrigado a ver o mundo sobre um outro olhar, uma outra perspectiva, é outra coisa. E essas energias que estão aqui falando comigo, né? Elas dizem o seguinte: você está muito mais para o exercício de ver o mundo sobre um outro olhar, que essa é a carta do enforcado que a gente chama, né? Que é aquele que está de cabeça para baixo. Você está muito mais nesse lugar do que no sem perspectiva. Na visão deles, tá? Aí você tem que refletir aí como que se dá isso. Considerando que são eles que estão falando aqui da segunda perspectiva, agora, que é esse lado de eu imaginava que a vida era de um jeito,
e eu sou obrigada a olhar a vida por um outro ponto de vista, ela só é uma perspectiva diferente. Não é que não tem perspectiva, é que não é o que eu queria que eu fosse. São coisas aí, beleza? Pronto. Dentro desta realidade aqui, nesse segundo lugar aqui, a pergunta que vem para você é: o que eu deveria aceitar que eu me recuso a aceitar? Você pode anotar essa pergunta. O que eu deveria aceitar que eu me recuso a aceitar? Eu tô até anotando aqui também. Que eu me recuso a aceitar. Por quê? Porque existem problemas que eles existem e existem problemas que a gente cria. Quando a gente se apega às coisas como a gente gostaria que fosse, sem aceitar as coisas como elas são, o problema não existe, ele foi criado. Porque basta que a gente passe a aceitar as coisas como elas são e o problema deixa de existir. Então ele não é um problema real, ele é um problema criado. Né? Esse é um problema criado, eles estão dizendo aqui. Então tem uma série de questionamentos para você se fazer, certo? Destes questionamentos, eles vão, ao ter uma resposta, te fortalecer para que você possa levantar desse lugar que você está, que eu estou entendendo que foi te colocado ali propositalmente para você olhar o mundo sobre outro viés. É uma quebra de paradigmas na sua vida, certo? Então, quando você passa a aceitar isso como ele você está pronta para lidar, eles estão dizendo aqui, com o mundo como ele é, real, sem ilusões. O mundo é isso daqui. Ele não é aquilo que você talvez imaginasse que fosse. Talvez o que você chamava de perspectiva não era exatamente o que o mundo real. Eu não sei porque eles estão falando dessa maneira, o mundo real. Então, no fundo, né, se a gente for fazer um resumo aqui do que eles estão falando, você está diante de uma grande oportunidade. E você saber disso é importante para você. Qual a oportunidade? A oportunidade de ver o mundo sobre um outro ângulo. Um ângulo mais ajustado às coisas, porque é nessa nova forma de ver a vida que você vai conseguir êxito. Eles usaram essa palavra, êxito. E como eles apareceram aqui e eles são ancestrais, tá? Pode ser que você, um conselho para você, pode ser que terapias com constelação familiar te ajudem a olhar para esse ponto da perspectiva. Embora eles não considerem que o problema seja a perspectiva, tá? Talvez você possa investigar no seu núcleo familiar laços de lealdade. Eles não estão aqui à toa, né? Talvez haja aí, pode ser que você esteja, pode ser não, você está vivendo situações que eles já viveram. Existe um vínculo de lealdade. Então você pode, na constelação familiar, se precisar de ajuda de indicação, você pede para mim, depois eu indico. Você pode trabalhar as questões dos vínculos com a sua ancestralidade. Aí você vai ver a vida por outro ângulo. A vida como ela é, eles falaram aqui. Tudo bem? Espero que eu tenha respondido. Espero que eu tenha respondido bem. O mentor da outra pessoa de antes está aqui ainda, mas esse casal aqui está se despedindo. Estão saindo. Só um minuto que eles estão falando algumas coisas aqui. Certo? Dores familiares, questões de família, tem a ver com isso. A questão da perspectiva hoje é uma herança, né? Você chegou num ponto que você vai realizar uma cura familiar. Pronto, é isso. E aí você pode usar técnicas que são referentes ao núcleo familiar ancestral. E você tem o apoio da sua família para fazer isso. Porque eles são sua família. Eu acho que talvez você não conheceu eles, mas vem carregando a dor deles por lealdade. Combinado?
Eles tinham falado que hoje o papo era sério, hein? E é sério mesmo, já viu umas coisas aqui. Vou apagar aqui. Eu apago a mensagem lá depois pra não me perder aqui. Tem uma pergunta aqui. Gostaria de trazer minha família para morar aqui na minha cidade. Será que vou conseguir trazê-los? Essa pergunta, ela pode ser reelaborada. No sentido de... Por quê? Acho que a pergunta é essa. Por que trazer a família? É o seguinte, eles vão contar uma história. Imagina que o núcleo familiar, né? Um núcleo familiar, ele é um monte de pessoas jogando no mesmo time. Que time? No time em que todo mundo quer prosperar no amor. Os núcleos familiares, sem exceção, tá? Eles nascem do amor. O que tá por baixo do núcleo familiar é o amor. Por mais karmas que a gente tem, ou seja, aprendizados que a gente tem, o que une aquilo é o amor de Deus por nós. Então, todo o núcleo familiar é pautado no amor. E o amor é uma energia que se expande, certo? Então, numa família em que todas as pessoas prosperam, o que é prosperar? Seguir os seus desígnios de alma. Uma família em que todo mundo prospera é uma família abençoada, né? Uma família rica daquilo que o dinheiro não compra, né? E isso é assim na terra como no céu, eles estão falando, né? No céu, as famílias espirituais, que eventualmente não é a mesma família que a gente vive aqui, tá? Então, as famílias espirituais, elas são assim. Vamos dar um exemplo. Vamos assim na terra como no céu. Olha, você vai encarnar numa cultura tal, você vai encarnar na outra tal, porque o amor é livre. O amor não tem raízes, né? Então, cada um vai para um lugar para expandir o amor em si mesmo, porque quanto mais uma pessoa do núcleo familiar expande o amor, mais todo mundo ganha, todo mundo é um time. Isso é no céu, as famílias espirituais. Nem todo mundo tem a sorte, né? Porque eu tô vivendo essa sorte hoje de ter encontrado pessoas da minha família espiritual aqui embaixo. Isso é raro, mas na nova era isso vem acontecendo um pouco mais. Então, mas isso acontece com o quê? Cada um de nós tem um caminho, e esse caminho, via de regra, é expandir o amor, né, dentro do núcleo familiar. Então, a pergunta aqui é por quê? E será que a melhor maneira dessas pessoas prosperarem é estar na cidade aqui que você está? Será que essas pessoas não têm um outro desígnio de alma? Será que os desafios que elas vieram vencer não é outro? Será mesmo que há ganho nisso? E aqui eu tô falando em termos espirituais, sabe? Porque é uma coisa a se pensar com muito carinho. Me parece que são pessoas de trajetórias diferentes. E não parece que é de agora não, parece que já faz um bom tempo. Isso não começou agora não. São pessoas de trajetórias diferentes. Com o único objetivo, agregar amor no seio familiar. Mas a gente agrega amor no seio familiar quanto mais a gente está prosperando. Né? Quem é pai aqui, quem é mãe, quem é filho, né? Muitas vezes quer que os pais estejam assim assado, né? E tudo mais. Assim na terra como no céu significa entender que o amor não tem raízes, né? O amor é livre. Eles falaram isso ontem, o amor é livre. E a gente torce que aquele ser encontre o propósito dele. Encontrar o propósito dele pode não ser o meu propósito. E aí tem uma coisa que eles estão falando muito interessante aqui agora. Nem sempre a família sanguínea é a família espiritual. Mas quanto mais a gente trabalha no âmbito espiritual, que é o caso da pessoa que perguntou aqui, mais a família espiritual se une. Então aí é uma outra pergunta. Já vai para um outro ponto. Será
que a minha família espiritual ou pessoas da minha família espiritual estão morando onde eu moro? A resposta é sim. Você está próximo ou perto de pessoas que são sua família espiritual neste momento e que vão ajudar a prosperar e que lá no céu prosperam também. Eu sei que é muito difícil às vezes a gente imaginar que a gente tem um núcleo familiar espiritual e que a gente pode não estar nesse núcleo espiritual aqui embaixo. Na maioria das vezes a gente não está, vai ser mais comum daqui em diante. As almas gêmeas, as chamas gêmeas, as almas afins, os vínculos dármicos, né? Agora que está sendo mais possível, porque a gente está saindo do mundo de provas e expiações para passar para o mundo de regeneração. Então, essa energia vai ser mais compatível. Mas, para algumas pessoas isso é muito difícil, porque são muito ligadas às questões sanguíneas, consanguíneas aqui embaixo, né? Mas, sendo assim, vamos olhar para o amor. Porque se o amor, ele expande, eu preciso olhar para aquelas pessoas e entender, será que o caminho delas é aqui? Ou será que elas têm missão com Deus em outros lugares? Porque só faria sentido se o destino fosse muito semelhante ao seu. Mas aí você não teria problemas, porque a espiritualidade cuida. Eles sempre cuidam. Aí vem uma outra pergunta, né? Não é mais sobre a pessoa que perguntou isso. A espiritualidade sempre cuida. Existe desvio encarnatório? Existe. Quanto maior a teimosia, as coisas estão tudo dando errado, mas eu tô lá. Quanto mais a falta de amor, relacionamentos sem amor, discussões dentro de casa acaloradas, pessoas que não vão buscar ajuda para resolver as coisas, comodismo, entendi. Palavra-chave, comodismo. Eu me acomodar nos lugares, nos trabalhos. Tem exemplos muito típicos aqui. Meu pai era marceneiro. Aí, por exemplo, a pessoa veio para ser médico, mas aí continua sendo marceneiro. Ou não, a mãe era médica. O filho veio para ser marceneiro. Veio para construir casa ecológica, mas segue a profissão do pai. Desvio encarnatório. Desvio encarnatório é muito comum. É mais comum do que a espiritualidade gostaria. Porque as pessoas não se comunicam com os mentores, estão desligadas, não tem um religar. Tem um nível de tolerância à dor na vida muito alto. Permitem situações de desamor por muito tempo. Né? Se é de Deus, é bom. Se não é bom, não é de Deus. É assim. É exatamente assim. Só que a gente consegue ver as coisas de Deus quanto mais amor a gente tem com a gente mesmo. Aí a gente consegue viver o que é bom. Se não, não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário aqui. Amando essa live. Que bênção estar aqui. Eu também amo essa live. Sou muito grata por você estar aqui. Todas as pessoas. As pessoas estão falando que oram. Que agradecem quando acordam. Mas tem uma pergunta que eu vou buscar aqui em cima. Peraí. Vamos lá. Tem uma pergunta muito interessante. E, inclusive, essa pergunta, ela é um lema da Rosa Dourada. Minha fé está ancorada no coração, que na verdade não é da Rosa Dourada, é das Três Marias, né? E Santa Sara, que aqui na Rosa Dourada, a gente está falando aí da linhagem de Jesus, né? E eu sei que isso pode assustar algumas pessoas, mas a gente está falando de esposa, de filha. E elas passaram por muita perseguição após o desencarne, né, do nosso Jesus Cristo. E nessas batalhas da vida surgiu-se um lema que é muito conhecido no sul da França, que é: a nossa fé está ancorada no coração.
Inclusive, o símbolo delas é o símbolo da Irmandade Rosa Dourada. Isso aqui é uma homenagem a essas mulheres, a resistência delas e a força do sagrado feminino aqui no planeta Terra, tá? E aí eu estou falando isso para falar sobre essa pergunta aqui. Às vezes acho que as respostas do que fazer estão fora de mim, não está no conselho de outras pessoas. Eu vou ler até essa parte. Também, Deus usa pessoas para falar com a gente. Também, certo? Deus usa pessoas, usa músicas. Às vezes você está sentado numa mesa e lá atrás tem alguém falando um assunto que não tem nada a ver com você, mas você ouve aquilo faz sentido na sua vida. É Deus agindo lá. Às vezes você está vendo uma novela e passa uma cena e aquela cena faz sentido para você. Aquilo só faz sentido porque o mentor envia uma energia para o seu coração se conectar com aquilo. Então, nós somos irmãos. Aqui a gente chama irmandade, inclusive. A gente chama fraternidade, né? E eu levanto essa bandeira da fraternidade. E isso significa que nós somos irmãos aqui e irmãos espirituais. Então, sim, pessoas e conselhos, quando nos fazem uma sensação boa no coração, ou seja, tranquilidade, alegria e esperança, também devem ser ouvidos. Né? Na Bíblia tem muitas passagens que falam sobre a importância dos amigos. Claro que a gente não vai ouvir qualquer pessoa. A gente vai ouvir pessoas que nos edificam, pessoas que nos colocam para o alto, obviamente. Então, essa é a primeira parte da pergunta. E eu estou entendendo aonde a gente vai chegar. Como fortalecer a minha confiança interna de que eu sei qual é o melhor momento e como agir? Ou seja, como eu sei que as coisas que eu estou vivenciando, ouvindo, vivendo, né? Como eu sei qual é a resposta no meio disso tudo? Aí a gente entra no âmbito do coração, que é isso que eu estava falando, a minha fé está ancorada no coração. A energia do coração é uma energia sutil. Então, nós precisamos estar atentos, né? E agora é uma resposta que eu vou dar muito específico para a pessoa que pediu. Nós precisamos treinar ouvir o coração. A gente foi destreinado. Quando a gente nasce, a gente está sempre sendo estimulado mentalmente. Então, a nossa mente, que mente, é o guia da maior parte das pessoas. A gente é guiado pela mente, pelo que a gente vai chamar de razão. E muito pouco pelos sentimentos. E quase nunca pelas emoções, tá? Então, razão mais emoção, quando bem ancorada, né, na consciência, quando isso já ganhou uma explicação, ela fica guardada aqui no coração. Então, o nosso sábio interior está no coração. O acesso ao registro acástico, que é a nossa biblioteca, que todos nós podemos acessar. Eu, por exemplo, sou uma facilitadora de registro acástico. Eu peço permissão para acessar algo que são de vocês. Tanto de vocês como o meu. Eu peço permissão para acessar o meu. Eu acesso meu registro acástico e vocês também podem acessar o de vocês. A gente aqui na Rosa Dourada, inclusive, tem tratamento só para isso, né? Que a gente vem trazendo mês após mês para ajudar as pessoas a acessarem seus próprios registros acásticos. Tudo bem. Portanto, é um treino. É um treino. Não é de um dia para o outro. Então, a gente vai começando a fazer meditação. Para essa pessoa, eles vão aconselhar isso. Meditação, ou seja, acalmar a mente para que a gente possa sentir o coração. E aí, como você é uma médium clarividente, como eu sou também, né? Mesmo que ainda não esteja aberto como está em mim, com o tempo, foi assim comigo também, tá? Com o tempo, ao acalmar a mente e centrar no coração, você vai começar a ter mais certeza das respostas que vem do coração. Entende? Então, vamos supor que você encontre alguém na rua, ou faça um atendimento terapêutico, ou encontre a palavra em algum lugar, ou veja qualquer coisa, você vai saber que seu coração bateu e que aquilo é verdade. A energia boa, você vai sentir isso. É muito sutil, mas você vai sentir. A gente sabe quando é bom. Por exemplo, quando eu te conheci, eu sabia que eu já te conhecia. Meu coração já estava aqui, eu já sabia a resposta. A gente já sabia disso, entende? Então, isso é a confiança interna.
Então, a gente, no tarô, tem uma carta chamada o eremita. O eremita é como se ele estivesse segurando uma luz e entrando para dentro. Uma das classificações que a gente pode dar é esse retorno ao coração. Eremitar ao coração. Inclusive, pode ser que a gente fique até eremita da vida. Que a gente queira ir pro mato, pra cachoeira, pode ser. Pra quê? Pra que a gente encontre aquela sintonia que a gente começa a desligar a mente e ir pelo coração. Algumas religiões, como a religião budista, por exemplo, ela tem uma prática de silenciamento para encontrar esse lugar aqui do coração. Já que no Ocidente, onde a gente está, essas práticas elas são mais recentes. Depois de década de 80, talvez, que isso começou a se espalhar aqui, meditação, yoga, um pouquinho antes, mas tá popularizou depois. Então, meu conselho para essa pessoa é um processo, e no seu caso específico, uma das maneiras de você mais progredir é investir na meditação. Você vai encontrar o equilíbrio entre o coração e a mente. Combinado? E você vai sentir, tem um negócio, você já sente, eu sei que você sente, tem um negócio no coração. Eu usava muito uma frase aqui que eu dizia: coração aliviado, caminho certo. Coração angustiado, caminho equivocado, caminho errado. Eu uso isso na minha vida, nunca falhou. Desde que eu comecei a parar para ouvir meu coração, isso nunca falhou. Toda vez que eu estou angustiada, tá errado. Tem alguma coisa errada. O nosso coração sabe. Mas toda vez que eu estou tranquila, que eu recebo algo, aquilo me faz tranquila, mesmo que eu tome uma atitude e tal, mas aquilo me deixa tranquila, por mais, sei lá, difícil que tenha sido, mas se eu estou tranquila, a consciência tranquila, eu sei que aquele é o caminho do coração. O único detalhe é que a gente quase não ouve o coração. E quem ouve não respeita, eles estão falando aqui. Tá angustiado, mas continua na situação. Aí é um problema, né? Mas não é seu caso, não. Para que eu tô respondendo aqui, não é, não. O mentor tá aqui, não é. Vamos lá? Estão gostando da live? Eles tinham falado que ia ter uma energia mais séria. Hoje eu tô achando séria, gente. Ontem eu tava toda chorona. Aí hoje eles estão todos sérios. Deixa eu tomar mais água aqui. É assim. Cada dia um dia, né? Ah, eu estou amando esse livro. Uma amiga me emprestou e estou conseguindo traduzir muitas questões sobre a minha vida e infância. O livro, as feridas emocionais é perfeito. Tem uma pergunta, nossa, muito legal aqui. Pessoas tóxicas que estão ao nosso redor e a gente corta vínculo. Até onde a gente compromete nossa evolução? Oh, essa pergunta é boa demais, vai. Vamos lá. Ela é tão boa que ela não vai ser respondida pelo seu mentor hoje, não. Não que seu mentor não seja bom, não. Ele é. Mas agora o meu mentor, ele resolveu o que ele vai falar. Vamos lá. Ah, era isso que ele queria responder antes. Eu já tinha visto essa pergunta aqui. Vamos lá. Vamos separar o seguinte. Pessoa tóxica é aquela que provoca as nossas emoções? Porque assim, uma das perguntas que a gente precisa fazer é: o que é uma pessoa tóxica? Todo mundo que chega e tenta apontar uma verdade em mim, se eu transformo aquela pessoa numa pessoa tóxica, significa que eu não estou deixando meu recipiente, a minha capacidade de evolução se expandir. Porque nós evoluímos a nível da capacidade que nós temos de ouvir verdade sobre nós mesmos e não fugir delas. Esse é um ponto. Eu vou colocar aqui para você refletir. Esse é um ponto. Então, o que são pessoas tóxicas? São pessoas que não têm atitudes amorosas. Portanto, grande parte de nós somos tóxicos. Por quê? Nessa concepção aqui, né? Por quê? Porque muitas vezes ao longo do nosso dia nós não temos atitudes amorosas conosco e nem com o próximo. Mas a gente só consegue reconhecer isso no próximo.
Porque quando o próximo me incomoda, aí eu digo que ele é tóxico. Mas a gente não se vê como tóxico. Não estou dizendo que você seja, mas a reflexão é sobre isso. O que é ser uma pessoa tóxica? De acordo com ele aqui que está falando, o Arcanjo Miguel, tóxico são as pessoas que, ao invés do recipiente do amor ser o transbordante, a gente transborda o que não é amor. Então, vamos combinar o seguinte: tóxico, todos nós somos de algum nível, ainda. Ou pelo menos a maioria de nós somos pessoas tóxicas para outras pessoas. Talvez nós não tenhamos a capacidade de observar isso. Aqui esse é um ponto importante. Bom, então, ele falou assim, agora ele nivelou a conversa no alto. Ok? Agora ele subiu a régua aqui. Agora, a partir desta régua aqui, ele vai te dar um conselho. Quando nós já evoluímos a nossa consciência a tal modo de nós compreendermos o que a gente vai aceitar e o que a gente não vai aceitar, ou seja, quando a gente está em situações, né, que nos desagradam, não tem problema nenhum a gente fazer um negócio que eles chamam aqui de afastamento saudável, certo? E eu gostaria de deixar muito claro aqui que este caso dessa pessoa que perguntou aqui não é caso de relacionamentos narcisísticos, esquizofrênicos ou de sérias doenças mentais. Posso deixar isso claro, por favor? Vou deixar isso claro. Porque quando a gente está lidando com pessoas que têm esses tipos de transtorno, aí a gente tem outra abordagem. Nós estamos lidando aqui com pessoas que não estão exercendo o amor na sua plenitude, em algum nível, e isso incomoda o próximo. Mas eu não estou falando de... Ele diz aqui que neste caso a gente não está falando de pessoas doentes, que tem algum tipo de transtorno, certo? Então se você que está me ouvindo aí do outro lado, está ouvindo esse conselho, e você sabe, não é porque você disse que a pessoa é narcisista e nem tóxica, é porque a pessoa foi diagnosticada de verdade, ou aquela pessoa realmente tem muitos traços médicos, porque está na moda a gente falar que umas pessoas são assim, mas não é, né? As pessoas que nos incomodam a gente coloca nessa caixinha aí, né? Não é. Então, se a gente está falando desses casos, esse conselho não vale. Tudo bem? Não vale esse conselho. Eu estou falando aqui com pessoas que são difíceis de convivência. Bom, vamos voltar para lá. Essas pessoas que têm uma convivência difícil, significa que ambas as pessoas estão num nível energético não amoroso, no mínimo. Por quê? Em algum momento, né, essa relação existiu e ela foi sustentada. Aqui é muito difícil falar nesse caso, porque se for mãe ou pai, é bem complexo, né? A gente demora muito tempo a perceber. Mas eu entendo que ele está falando de relações aqui que são interpessoais, certo? Não no núcleo íntimo familiar. Bom, vamos lá. Não tem problema que em algum momento da nossa vida a gente tenha estado num estado vibracional compatível para atrair esse tipo de pessoa com comportamento desamoroso ou não amoroso. Pode ser que naquele momento, por N motivos, inclusive, ele está dizendo aqui, por descuido espiritual, pode ser, tá? Haja essa compatibilidade. Aí a gente compatibilizou com essa pessoa. Só que também não tem nada de errado a gente evoluir. A gente cai nessa pergunta. Será que a gente compromete sua evolução? Não. Se a gente sabe que aquela pessoa que está aqui não combina mais, não tem a mesma frequência que eu, não está alinhado com o que eu quero, não quis evoluir, não é que ela não vai querer, a gente não tem que ficar querendo que a pessoa faça. Se ela vai evoluir, ela já evoluiu junto com você. Isso é uma parceria. Se isso for para evoluir, já evoluiu. Mas aquela pessoa, ela tem o livre-arbítrio de escolher não sair daquilo, ou ela não conseguir lidar com as próprias dores dela. Porque quando a gente fala pessoa tóxica, na verdade, a gente não está tendo muita compaixão, né? A gente está falando de pessoas que têm um alto nível de dor emocional, né, dentro de si. No fundo é isso. Ainda mais eu que leio a alma de pessoas, eu vou te garantir. Quem você está dizendo que é tóxico aqui é uma pessoa
que está sofrendo. E aí, as atitudes, abre aspas, tóxicas, é o pedido de socorro, para que alguém olhe para essa pessoa. A gente não está dizendo aqui que é você que vai olhar para essa pessoa, mas compaixão, isso pode. Tá? Então, a gente tem que ter um certo nível de compaixão com as pessoas. Quanto mais todas as pessoas têm um fundo amoroso, quanto mais elas estão dando problema, entre aspas, maior é o pedido de socorro. Eles estão falando, por isso que Jesus sempre andou ao lado das pessoas, abre aspas, problemáticas, porque ali é onde mais precisa de amor. O pedido de socorro é muito grande. É que a gente ainda não consegue ver a vida dessa maneira, mas a espiritualidade é assim, extremamente, tem muita compaixão, né? Mas, voltando aqui à pergunta inicial, não, pelo contrário, isso denota que você evoluiu. Tomar medidas na matéria, fazer isso se acontecer, é como se você estivesse indo lá no céu e entregando a prova. Passei pela prova, consegui. Então, nunca vai atrapalhar a sua evolução. Nunca. Se você está fazendo isso por meio do amor, de preservar você e o seu coração, nunca, pelo contrário, nota 10, boletim nota 10, toma aqui, ó, 10, vai lá e se afasta. E isso vale para qualquer pessoa na nossa vida, inclusive familiares. Agora sim, agora falando de familiares. Inclusive familiares. Ninguém é obrigado a conviver com um familiar difícil. Ninguém. Não quis melhorar, é um livre-arbítrio. A gente pode orar por aquela pessoa, a gente pode fazer o que é possível fazer, mas carregar o fardo, não. Isso não. Então, todos somos livres. A gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho. E vai partir daqui só com a consciência que a gente tem. Se a nossa presença não é fundamentalmente importante e relevante para aquela pessoa querer mudar, então a gente não pode se privar de crescer a nossa consciência na vida porque uma pessoa ou outra não quer que isso aconteça. A pessoa tem livre-arbítrio para permanecer nesse estado de dor que ela tem. Ela tem livre-arbítrio. Assim como nós temos o livre-arbítrio de subir para um novo nível de frequência. Então, pelo contrário, não vai comprometer a evolução. Aliás, vamos lá. Uma boa pergunta aqui que alguém poderia fazer. O que compromete a minha evolução? Essa é uma boa pergunta. O que comprometeria a evolução de uma pessoa? Pouquíssimas coisas aqui. Miguel Arcanjo está olhando para mim pensando, não sei exatamente o que compromete a evolução de uma pessoa. Eu sei que vocês devem estar pensando aí, né? Eu sei exatamente o que vocês estão pensando. Ah, mas matou alguém, né? Ah, mas... Né? Eu sei. O ser humano julga bastante, né? Eu sei como é que é. Mas não. Não. Você adiciona uma lição a mais para você resolver. Você vai para uma escola mais difícil. Mas comprometer a evolução, não. Comprometer, não. A gente conhece o bem... A gente só conhece o bem porque a gente já viu o mal acontecer. Não tem nenhum santo aqui entre nós, não. Não há nenhum santo entre nós. Sabe o número de exceções? 0. Não há exceção aqui. Não há exceções. Ele voltou a repetir. A gente gosta de julgar o outro. A gente gosta de falar do outro só porque a gente não conhece a nossa história. Porque se a gente conhecesse, a gente não faria isso. Entendeu? Falou bastante. Ok, mensagem passada. Vamos passar para o próximo. Deixa eu apagar essa daqui que já foi. Tem alguma pergunta que eles estão falando? Tá lá em cima, Péola, tem que subir. Deixa eu ver. Se sentir paz no coração, pode ter certeza que tá certo. É exatamente assim.
Tem uma pergunta aqui sobre casamento. Gostaria de saber sobre meu casamento, se estou no caminho certo. Nossa, agora que eu olhei aqui, gente, já é quase 8h25. Mas não é a última pergunta, a gente vai responder mais uma ainda. Estão animados hoje. Tão sério, mas tão animado. Vamos lá, sobre casamento. É um casamento próspero, eles estão dizendo aqui. É um casamento que já deu frutos, né? Tem filhos. E é um casamento que e não é só o seu casamento, tá? Esse é o casamento de todas as pessoas. Todo casamento, ele é uma oportunidade de crescimento espiritual. Acompanhado, tem uma dupla. Então, quando a gente escolhe um companheiro, nós estamos escolhendo uma pessoa que vai caminhar com a gente na nossa jornada espiritual. Esse é o simbolismo do casamento. E não dá nem para dizer que a igreja não trata assim, porque ela trata assim, né? Aqui no Ocidente as igrejas falam sobre isso, sobre a importância do matrimônio e da conexão com Deus e com a espiritualidade. Só que na prática, né, isso muitas vezes é desafiador, porque a gente não sabe como fazer, né? Então, a gente só consegue fazer isso de acordo com o nosso nível de consciência. Então, quanto mais consciência a gente tem no nosso casamento, mais a gente consegue subir. Porque é muito complicado para muitas pessoas compreender que o lado feminino, ele tem uma valiosidade muito grande, tem atributos do feminino que são muito importantes para o matrimônio, e o lado masculino, ele também tem muitos atributos que são importantes para o matrimônio. Então, e aí, inclusive, já vou aqui me explicar para vocês que mesmo nos relacionamentos homossexuais, existe uma das pessoas que vai cumprir a função da energia feminina e outra que vai cumprir a função da energia masculina, certo? Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes é assim, mesmo nos casamentos homossexuais, tá? Porque a energia feminina e a energia masculina, ela independe de gênero. Bem que eles falaram que a live hoje ia ser, né? Então, o que acontece? Inclusive, há mulheres que são polaridade masculina e homens que são polaridade feminina e são heterossexuais. Tem matrimônio heterossexuais ou mulheres com polaridade feminina, mulher com polaridade masculina, que tem um casamento homossexual, certo? Homoafetivo. Vamos seguir em frente? Vamos. O que acontece? Uma das principais coisas para um casamento, ele ser um casamento exitoso no caminho da espiritualidade, ser um matrimônio espiritual, que é muito importante, né? Cada um dos dois lados precisa manter a sua individualidade. O que acontece quando a gente casa? A gente acha que a gente vai ser um e outro forçadamente, assim, tem que estar aqui, as pessoas perdem a individualidade, certo? Então, o que acontece? Um casamento sagrado e equilibrado é onde a mulher se sente bem consigo mesmo e o homem se sente bem com ele mesmo. Ou, se for um casal homossexual, vocês adaptam, ok? Tranquilo. Então, o que acontece? O casamento está próspero, frutífero, mas ele tem os desafios do crescimento espiritual. Então, a jornada espiritual, para algumas pessoas, se dá durante o casamento. Sim, é uma das formas que a gente escolhe evoluir a nossa espiritualidade. É a forma que a maior parte das pessoas escolhe e é uma forma muito intensa de evolução. Então, aquele exercício de eu olhar o que incomoda no casamento e ver o que isso tem a ver comigo, né? Que é o mesmo exercício que deu aí para a primeira pessoa aí que eu acho que passou aqui hoje, é um exercício que eles vão te passar agora. É entender quem é você dentro desta relação. Por quê? Porque casamento forte, eles estão dizendo aqui, casamento forte é quando os dois conseguem individualmente serem fortes para trabalhar em equipe. Então,
a resposta para sua pergunta, casamento está no caminho certo. Mas ele tem os desafios que ele tem. E os desafios que ele tem, para você já saber, eles são de cunho de evolução espiritual. Então é como se os dois fossem evoluir. Juntos, inclusive. Ele está dizendo, juntos, vocês vão evoluir juntos. Mas que edifica o lar é a energia feminina. Sendo mulher ou homem, não importa, é a energia feminina. Então você busca dentro de você a sabedoria do seu matrimônio. Primeiro, você busca, já que é você que está perguntando aqui, primeiro você, e lembrar de que o companheiro ou a companheira, no seu caso aqui é o companheiro, ele é um indivíduo livre. Entendeu? Tão livre que ele pode ser seu parceiro. Mas ele é livre. Tão livre que ele é seu parceiro. O amor não tem raízes. E esse é o maior objetivo dessa parceria matrimonial. Aprender, amar, receber amor e ser amável. Pronto? Mensagem passada. Para essa pessoa que perguntou, inclusive, aprender a receber amor. Tem que abrir mais o coração para receber o que o mundo e a energia masculina tem para dar. E esse conselho vale para muitas pessoas aqui. Inclusive para mim. Vamos lá. Deixa eu... A live tá passando voando. Gente, é 8h30. Mas eles têm uma pergunta que eles querem responder aqui em cima. Deixa eu passar rapidinho aqui pra cima. Tarará, tarará. Deixa eu ver, tem um negócio aqui em cima que eles querem. Vamos lá. Tem uma pergunta que agora é a última pergunta que eles queriam responder. Eu gostaria de saber por que eu estou sonhando sempre com a mesma coisa. Vamos lá. Lembra da rotina sagrada do sono que eu falei? Uma rotina sagrada do sono, né? Dentre as coisas que a gente pode colocar na rotina sagrada do sono é um caderno, um diário de anotações do sonho, certo? Uma caneta perto, de preferência bem perto, tá? O que acontece? O sonho, ele muitas vezes é uma articulação arquetípica, ou seja, simbólica. É a maneira que o nosso subconsciente e inconsciente tem de nos mostrar algo que pode ser revelado, algo que precisa ser estudado. Então, existem muitos autores que estudam a questão dos arquétipos nos sonhos. Fica a dica aí, pesquisar sobre isso. Inclusive, uma pessoa que eu gosto muito, uma médium chamada Alu Gamache, tem um livro só sobre sonhos. O mais importante de saber é, os sonhos, eles podem ser sonho ou eles podem ser projeção. Ou seja, eu posso estar projetado no mundo astral, porque todo mundo tem a oportunidade quando dorme de se projetar, nem todo mundo lembra, né? Precisa começar realmente esse processo de autoconhecimento para ir limpando as camadas e poder lembrar do que faz à noite, né? Tem gente que lembra muito, eu tenho dias que eu lembro muito, tem dias que eu lembro pouco, e é um processo que eu ainda vou demorar anos para evoluir nisso. É um processo que é longo, é uma jornada longa essa. Mas no caso da pessoa que fez a pergunta, é sonho. E é sonho arquetípico que eles estão falando aqui. O que significa um sonho arquetípico? É como se a gente precisa cada vez mais descrever o sonho em detalhes. Tudo que tem nesse sonho. Por quê? Me parece que nesse sonho eles estão falando de emoções. Vamos lá. Tem emoções. Como é que eu vou saber que tem emoções? Você começa a observar se está quente, se está frio, como você se sente. Entendeu? Isso aí dita as emoções. A emoção, ela tem uma certa temperatura. Então, acreditem, até a cor do céu no sonho, se tiver um céu, ou se for tudo escuro, ou seja lá o que for, significa alguma coisa. Cada detalhe do sonho significa alguma coisa. Então, quando você for sonhar com esse sonho de novo,
Vire protagonista desse sonho. Não fique preso nele, se for possível. Comece a fazer perguntas para o sonho. Olhar para o sonho e entender o que tem nesse sonho. Porque o conjunto de símbolos desse sonho, eles estão falando de arquétipos aqui. É porque eu precisaria conhecer seu sonho. Na verdade, eu preciso que você me conte o seu sonho, e não vai ser aqui não, para que eu possa te ajudar a identificar quais são os arquétipos, as emoções e as situações que estão em volta desse sonho. Eu vou contar uma história para vocês. A última coisa que eu vou contar hoje na live, mas é muito interessante. A Irmandade Rosa Dourada nasceu. Ela não existia. Não era criança, eu não pensava nisso. Eu era adulta, eu não pensava nisso. Aliás, vou dizer bem a verdade, até 2022 eu nem conhecia nada disso. E quando eu criei a Rosa Dourada, eu nem sabia que existia Irmandade de Rosas no mundo. Eu nem sabia o que era isso, porque eu sou uma pessoa obediente. Eles falaram para colocar esse nome. Eu coloquei esse nome. Depois eu vim descobrir o que era isso, porque eu não sabia o que era isso. Beleza. Antes disso acontecer, eu tinha um sonho muito frequente, que ele se repetia, Ave Maria, muitas vezes. Muitas vezes. Era o seguinte: eu moro na cidade de Ilhéus, moro próximo do aeroporto, e aí eu já achei que aconteceu um acidente, porque toda noite eu sonhava que o avião estava vindo para pousar e não pousava. E aí começava assim, a pista chegava, o avião estava vindo e ia para outro lugar. O avião estava vindo e ia para outro lugar. Gente do céu, confusão. E lá pelas tantas foi piorando, porque daí o avião se envolvia em acidentes. E aí eu comecei a ver muitas pessoas assim acidentadas. Não, eu comecei a ter certeza que ia ter um acidente aqui no aeroporto. Porque eu falava, meu Deus do céu, como que todo dia eu vou dormir? Eu falava para as pessoas, meu Deus, eu vou dormir, vou ter o mesmo sonho, não estou acreditando. Eu estava agoniada, que toda noite eu sonhava. Aí um dia uma amiga minha chegou aqui, eu falei, você acredita? Ela, já sei, você teve o mesmo sonho. Eu falei, já tive o mesmo sonho, meu Deus do céu. Aquilo estava mexendo comigo, porque eu vi as pessoas caindo, que eu vi acontecer de tudo. E aí, eu fui falar para ela, olha, quer saber? Não sei o que eu vou fazer em relação a isso, mas eu vou escrever um livro sobre 50 formas, olha quantos sonhos eu já tinha tido, 50 formas de cair de avião aqui no aeroporto de Ilhéus, porque esse avião já caiu de tanto jeito que eu vou escrever cada uma que caiu. Quando eu falei isso para ela, parece que veio um raio na minha cabeça assim, ó, e finalmente eu entendi. O avião é um objeto que está vindo do céu, da mente, certo? O arquétipo mente, tudo que é céu é mente. O avião tá indo de lá e ele vai fazer o quê? Pousar com todo mundo, ou seja, ele vai colocar o pé aonde? No chão, o pé no chão, não é isso? Não tem pé, né? Mas vocês entenderam, o avião vai ficar no chão. Eu entendi aquele dia que tudo que eles estavam pedindo para mim, eu estava negando, porque eu não tinha coragem de fazer a Irmandade Rosa Dourada, significava que existia um plano muito grande no céu que eu não estava conseguindo aterrissar na terra. E por causa disso, eu estava atrapalhando de alguma maneira os planos da espiritualidade e a evolução de muitas pessoas. Por isso que eu me desesperava tanto em ver pessoas acidentadas. Eram muitas pessoas sempre. Eu vou me emocionar, porque hoje na Irmandade Rosa Dourada tem muita gente. Então, enquanto eu não coloquei isso que estava no céu, na terra, esse sonho não sumiu. Eu vou contar para vocês. No dia que caiu minha ficha dos arquétipos, céu, terra, projeto, pessoas, eu já sabia, já estava aceitando. No meu coração não aceitava que eu ia fazer isso aqui. Eu falei, no dia que eu tive certeza, vocês não acreditam, olha a ironia, né? É uma ironia. No dia seguinte, eu sonhei. Eu sempre estou terminando as lives chorando. O avião veio, pousou, eu entrei na porta e chamei todo mundo para sair. Como é que pode uma coisa dessa? Então, se isso servir de forma de ver os sonhos, né? Eu sou um exemplo aqui para vocês, a Irmandade Rosa Dourada é um exemplo. Eu matei a charada no sonho, porque eu estava cansada de ver um bendito avião descer e não pousar no aeroporto de Ilhéus.
E hoje, graças a Deus, toda vez que tem avião, é só mais avião descendo, só avião descendo, só avião descendo. Tá tudo certo, não tem acidente nenhum. É a maneira que meu inconsciente encontrou de me ajudar a interpretar o simbolismo do que estava por vir. Eu espero que isso te ajude a estudar o seu sonho e compreender o que ele está querendo dizer para você. Tudo bem? E aí, de quebra, esse conselho fica para todas as pessoas que estão aqui. Eu agradeço imensamente a todos que aqui estiveram. A gente tratou de assuntos bastante sérios hoje, né? Agradeço muito. Tô vendo aqui várias pessoas queridas entraram depois. Carol, tem aqui... Tá, gente? Tem muita gente, eu não consigo, né, acompanhar todo mundo. Ó, o avião caindo aí da Olivia. Se fica a dica aí que eles pediram para eu contar a minha história, significa isso, certo? Avião caindo, vou falar pela minha experiência, tá? Avião caindo é projeto que não está sendo colocado em prática. Vou contar um exemplo muito comum. Água. Sonhou com água e emoções. A água é muito comum. Mas eu não vou ficar dando respostas triviais aqui, né? Porque eu vou convidar a gente a estudar, todos vocês, inclusive a mim, os arquétipos dos sonhos. É muito importante. É muito importante. Eu vou recomendar o livro da Alu Gamache, porque eu sempre recomendo, né? Eu coloco nos stories lá, eu sempre coloco as indicações lá e depois salvo no destaques. Tem um destaque chamado indicações. Eu vou salvar lá. Muito obrigada, né, pela parceria, pelo apoio, pela confiança e pela oportunidade. Fiquem com Deus. Até semana que vem. A nossa live da semana que vem vai ser quarta-feira, viu? Sobre algum tema. Mas live de mentores não teremos, porque essa pessoa aqui estará com a família, com o papai, com a mamãe e com irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.